Bom dia, graça e paz. Mais um pedalando e matutando na palavra. Eu vinha pedalando, cheguei agora, um pouco mais tarde do normal. Hoje é sábado, né? E eu vinha pensando assim, que eu gosto de falar. Até andando de bicicleta, né? Pedalando, eu gosto de falar, se não com os lábios, mas com os pensamentos, né? Comigo mesmo, com Deus. É algo normal em mim. Mas você é daqueles que fala muito ou fala pouco? Ou você acha que você é alguém equilibrado, que sabe falar bem na hora certa? Tiago nos diz, no capítulo 3, o seguinte: ora, a língua é fogo. Tiago 3,6. A língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregada de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Esse pequeno órgão é algo difícil de se domar, né? E quem é que pode domar, então, esse pequeno órgão que nos faz falar coisas não muito boas na hora não muito boa para as pessoas ou para quem quer que seja? Nós temos que ter muito cuidado, né? Eu, no passado, falava demais e creio que tenho aprendido a falar na dose certa, né? Por falar demais lá no passado, talvez alguns me rotularam, né? Me criticaram, talvez não na minha frente, mas por trás, e isso é muito ruim também, né? Quando nós rotulamos as pessoas, porque pessoas não foram feitas para serem rotuladas, pessoas não foram feitas para ser alvo de crítica daquelas pessoas que não sabem se conter no seu falar. Eu aprendi até com minha esposa, que é uma pessoa bem comedida no falar, e Deus tem usado muito a vida dela, minha vida. Isso é um testemunho pessoal, mas o que eu agradeço a Deus é que Ele é fiel em nos transformar e nos fazer ter o domínio desse órgãozinho pequeno, que é muito fácil de agir de forma errada, chamado a língua, né, do ser humano. Então, você tem aprendido a falar na dose certa, na hora certa? O Espírito Santo trabalha na sua vida para que você seja alguém equilibrado no seu falar, saiba falar no tempo certo, na hora certa com as pessoas. Isso é muito bom. E jamais rotule alguém porque falava muito, ou porque falava pouco, ou porque era assim, ou porque era assado. Lembre-se, rótulos são para produtos, não para pessoas. Que Deus possa fazer você refletir nesse dia e deixar Deus conter o seu falar, deixar Deus direcionar o seu falar, para que quando você falar, quando eu falar, quando nós falarmos, seja para ser bênção na vida dos nossos irmãos, que a gente possa bendizer a Deus e não maldizer nossos irmãos. Que Deus nos abençoe. Tenha um bom dia. Um abraço.